Beleza? Amém. Aí em João no capítulo 6, né, nós lemos aí, dentro daquilo que é a proposta que eu tenho trazido para vocês aqui, no livro de João, a gente meditar sobre os encontros de Jesus, com vários encontros. Jesus, na verdade, são 10 encontros ao todo. E o que cada um desses encontros, não apenas um milagre aconteceu, mas havia todo um ensinamento por trás. E nós temos buscado meditar nessas coisas em nome de Jesus. Amém? Hoje, falando desse texto de João 6, aonde nós vemos aí a primeira multiplicação de pães, né? Nós vemos exatamente o quê? Que o Senhor encontra ali, ele vai à margem do rio, e ele está sendo seguido por pessoas que, na verdade, o maior interesse das pessoas ali não era propriamente Jesus, mas como diz o versículo 2, é porque eles tinham visto os sinais milagrosos que Jesus tinha realizado nos doentes. Então essas pessoas iam atrás de Jesus, e aí, de repente, né, pela sua visão de amor e misericórdia, Jesus viu que havia ali uma necessidade. E aí, ele tem o desejo de suprir a carência, a necessidade que se apresentava naquele momento. Milhares de pessoas que não teriam onde comer, né? E aí Jesus, ele vai propor ali uma situação sobre a qual nós vamos meditar. Ele vai propor um desafio aos discípulos. E os discípulos se mostraram incapazes de atender o Senhor. Pessoas que andavam com Jesus, pessoas que foram chamadas para aprender com Ele, realizar os feitos dele, de repente falam, nós não podemos fazer isso. Não tem como fazer isso. E aí onde surge o contexto desse versículo 7, quando diz que aparece um rapaz, que ali, né, ele tem em suas mãos 5 pães de cevada e 2 peixinhos, e a partir disso, o que esse rapaz tem em mãos, Jesus realiza um grande milagre. Então muitas vezes nós conhecemos esta palavra mais pelo milagre do que propriamente pelo ensino que ela também quer trazer na nossa vida. Então algumas coisas para a gente meditar aqui hoje. A primeira delas é que, queridos, diga assim, o Senhor, Ele sempre está atento às minhas necessidades. Amém? Todos nós aqui hoje, nós temos necessidades. Seja ela de um recurso material, seja ela uma necessidade até espiritual. Porque a gente considera recurso apenas as coisas materiais e desprezamos que nós temos uma infinidade de recursos espirituais, de riquezas espirituais, e as quais a gente acaba nem usufruindo, nem utilizando, porque achamos ou até mesmo ignoramos a sua existência. Mas a palavra de Deus diz o quê? Lá em Efésios 1:3, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Muitas vezes, na perspectiva da teologia da prosperidade, a gente logo traduz isso que Deus já nos abençoou com todo tipo de coisa na terra. Entenda que a Bíblia está dizendo que primeiro Deus te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, de recursos espirituais. E consequentemente você vai poder usar esse recurso e usufruir também dos recursos naturais, né? Mas o que nós vamos ter em vista é isso. Primeiro, que o Senhor, Ele está atento, Ele está olhando para as nossas vidas. Nós estamos a todo tempo ao alcance da visão de Deus. Quando a gente entende isso, aquela visão de que Deus não está nem aí com o meu problema, Deus parece que esqueceu de mim, Ele vai ser quebrada. Eu preciso entender, eu preciso crer que a todo tempo, apesar da muvuca, apesar das movimentações, você imagina lá naquele monte, aonde tinham milhares de pessoas, segundo estudiosos, 10.000 pessoas, sem contar homens, sem contar crianças e mulheres. Então nós estamos falando de homens adultos, nós estamos falando de pessoas que faziam parte do censo. 10.000 pessoas, sem contar homens e mulheres. Se você contar 2 para 1, né? Ou se você contar no mínimo 1 para 1, você tinha aí 20.000 pessoas. 20.000 pessoas se mexendo, falando, 20.000 pessoas, né? E aquele agir inteiro, e a palavra diz que Jesus observou, e Jesus encontrou no meio deles que havia uma necessidade. Lá no livro de Marcos 6,
a palavra falando sobre esse mesmo milagre diz que quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, ele teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus estava ali, qual era o principal propósito de Jesus? Era ensinar. E Jesus poderia muito bem ter feito aquilo que os discípulos falaram. Ele já deu o ensino? Beleza. Eu já ensinei, já falei sobre o reino dos céus. Vão para casa agora. Ó, chispa, fora. Mas a Bíblia diz que Jesus tinha um olhar de compaixão. Jesus tinha um olhar de amor. Não era apenas o que ele queria colocar, mas ele também entendia as limitações, as necessidades daquelas pessoas, e ele estava disponível e disposto para suprir a necessidade de todas elas e não dispensá-las sem que elas tivessem sido antes supridas. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão constantemente sobre os seus fiéis. E aqui há um detalhe que a palavra diz que, apesar do intuito de Jesus ser ensinar, quando ele viu aquelas pessoas, o sentimento de compaixão, o sentimento de amor, fez com que ele se movesse para suprir as necessidades dela. Então há uma visão muito distorcida que às vezes as pessoas começam a desenvolver no meio das suas dificuldades, das suas tempestades pessoais, dos seus desafios, de que elas estão abandonadas. De que parece que Deus não está nem aí com elas. E isto é uma grande mentira. Por quê? Porque o Senhor está atento a cada um de nós. Não importa o tamanho da tua necessidade, mas a palavra de Deus nos garante que Ele é poderoso para suprir cada uma delas em riqueza e glórias através de Cristo Jesus. Porque o amor dele não muda. O que faz as coisas de Deus acontecer na nossa vida é o amor que Ele tem por nós. Porque que mérito aquelas pessoas estavam ali se elas apenas se moviam diante de Deus por interesses? Mas o amor do Senhor fez com que Ele as suprisse. Então entenda uma coisa antes da gente avançar, que apesar de toda a situação que você viver, primeiro, os olhos de Deus estão sobre você em nome de Jesus. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus, Ele tem compaixão pela tua vida, pelas tuas fraquezas, pelas tuas necessidades. Amém? Amém. E Ele vai se mover. E seja qual for a sua necessidade, Ele é poderoso, Ele vai suprir e Ele vai fazer sobejar na sua vida em nome de Jesus. Talvez você não saiba e talvez isso seja uma coisa que mexe muito com a gente, porque a gente não sabe como Ele vai agir, então nós entramos em desespero. Mas guarda o teu coração, saiba esperar no Senhor, porque aquilo que Ele fizer é perfeito para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, entendendo que os olhos do Senhor estão sobre nós e que o desejo dele é suprir a nossa necessidade, e essa é a diferença entre Jesus e os outros pastores da época, porque os pastores só tiravam, os sacerdotes só arrancavam do povo, arrancavam. Jesus era diferente, Jesus queria dar, Jesus queria abençoar, Jesus queria de todas as maneiras fazer o bem às pessoas. Isso era o que diferenciava o bom e o mau pastor, né? Então, entendendo isso, nós vamos agora ao segundo ponto. O que é que Jesus queria dos discípulos? Porque aí a palavra diz o quê, né? Lá em Mateus também fala desse mesmo texto, e diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: este lugar é deserto e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. E aí Jesus respondeu para eles o seguinte: eles não precisam ir, deem vocês comida para eles. Isso deixou os discípulos doidos. Então nós temos no livro de Mateus, Marcos e João relatam esse milagre. No livro de Mateus deixa bem claro que os discípulos queriam se livrar do problema. Ô mestre, manda eles embora, está ficando tarde. A gente conhece a área, a região, é perigosa, é deserto, não vai ter nada aberto. Esse povo vai ter fome, vai ter uma revolução aqui contra a gente. Eles vão nos linchar.
Eles não tinham nada, nem para eles, imagine para alimentar aquela multidão toda. E aí Jesus vira para eles e fala o que para eles? Alimenta esse povo aí, vocês. Jesus estava dando um desafio para aquelas pessoas. João diz que Jesus estava fazendo isso de propósito. Jesus estava fazendo isso para colocá-los à prova. Aquele desafio era uma prova. Aquele desafio era para experimentar qual era o estado de espírito, ou de maturidade, ou de crescimento que aqueles homens já haviam tido em relação a Jesus Cristo. Em relação à caminhada deles com o Senhor. Quanto que eles amadureceram, quantos cresceram, quanto que eles já absorveram de andar comigo, de ver o que eu faço, as coisas que eu tenho ensinado. Vamos agora. Então é o seguinte, vocês vão dar de comida a esse povo. Se Jesus está fazendo isso propositalmente, para discípulos que conheciam a região, porque logo eles se levantaram para dizer o quê? A região, o lugar, não é propício, não tem onde comprar. Nós conhecemos isso aqui. Jesus está dizendo exatamente o quê? O que Jesus esperava deles? O que vocês acham? O que Jesus estava esperando deles? Alguém sabe dizer? Arriscar? Uma palavrinha só. Começa com o. O. É. Não, começa com o. Não. Obediência. Amém? Vão vocês e deem de comida. O que Jesus estava esperando que os discípulos fizessem? Que eles obedecessem. O mestre falou. Então assim, se ele falou, se eles conhecessem Jesus, eles iam de alguma maneira buscar alguma atitude, ou pelo menos se aconselhar e falar: Senhor, como é que nós podemos fazer isso? Já que o Senhor está dando a direção para a gente pegar e fazer. Então o Senhor nos orienta, porque a gente não está entendendo muito bem. Mas nós queremos fazer o que o Senhor está dizendo. Mas não foi o que Jesus recebeu como resposta deles. O que Jesus recebeu deles, não é? Tipifica exatamente a reação de desobediência. Não, bispo, mas eles desobedeceram Jesus. Eles não falaram: eu não vou fazer. Mas eles fizeram 3 coisas que caracterizam desobediência, que caracteriza quem não quer obedecer. Sabe qual é a primeira delas? Eles questionaram Jesus. Na verdade, bem antes, né? A Bíblia não tem tanto espaço assim para traduzir tudo, mas eu acho que eles ficaram meio indignados com Jesus. Você está doido? Você está chamando a gente de tapado? Você está achando que a gente é idiota? Você está achando que a gente não conhece aqui a área, a região? Como é que a gente... Você está brincando com a gente, Jesus. Acho que se chamar Jesus no particular, você está brincando com a gente. Você está expondo a gente diante do povo. Você está nos expondo ao ridículo, Jesus. Os caras sabem que a gente anda com o Senhor. Então quer dizer, o Senhor está mandando a gente alimentá-los e eles vão esperar algo de nós e a gente não vai fazer. Então eu acho que teve todo um negócio assim acontecendo. Aí, como eu disse, tem 3 coisas que eles fizeram que caracterizam essa desobediência, que muita gente prefere dizer: é uma desobediência branca, como se tivesse uma coisa branca e preta. Uma desobediência, seja ela qual for. Qual é a primeira coisa? Eles questionaram Jesus. O senhor não sabe, não? Se a gente tivesse aqui 200 denários, se aquelas mulheres lá que, né? Se bem que não tinha chegado nelas ainda. Se alguém tivesse dado um dinheirinho, se a gente tivesse um dinheiro aí no caixa, sabe? Se a gente tivesse aí 200 denários, não ia dar para a gente comprar pão aqui. Quer dizer, quase 200 dias de salário. Não ia dar para a gente comprar pão para todo mundo. E começaram a questionar Jesus e a argumentar com Jesus. Sabe por quê? Como se Jesus tivesse pedido a opinião para eles. E aí, vocês acham que dá para a gente alimentar? Jesus perguntou isso ou não? Mas Jesus disse o quê? Alimente. Façam. Vai acontecer. Então eles começam a questionar, como muitas vezes a gente também acha que a palavra de Deus é o Senhor dando uma opinião para a gente. Não, é direção. Diga: a palavra de Deus não é a opinião de Deus,
Para mim, diga mais, a palavra de Deus é direção certa e segura. E na minha obediência, eu viverei o milagre. Não, eles não viveram o milagre. A gente pode dizer que o menino viveu, que a multidão viveu, mas os discípulos não viveram o milagre. Eles fizeram parte do processo. Você quer viver um milagre? Não questione as coisas de Deus. Ah, porque Deus salvou um e Deus o outro, e porque Deus que não sei o quê. Não questione Deus. O que Ele determinou, a maneira que Ele determinou, o juízo vem dEle, a justiça vem dEle, e a graça vem dEle. Ele dá como quer, a quem quer, e nós temos apenas que aproveitar a nossa parte em nome de Jesus. Não questione. A segunda coisa que eles fizeram foi racionalizar a direção de Deus. Como se Deus dependesse das coisas nossas, daquilo que nós temos para realizar algo na nossa vida. Ele é Deus. Olha, se nós tivéssemos, se a gente tivesse dinheiro, Jesus, quem sabe pudesse acontecer alguma coisa. E a gente começa a racionalizar. Não, milagre, não vai dar para acontecer isso na minha vida, porque... E a gente começa a fazer um monte de conjecturas na nossa vida. Ah, mas se Deus fizesse assim, mas eu não tenho a condição disso. Ah, mas é porque eu não sei o quê. Deus não depende daquilo que você tem de recurso material. Ele pode trazer do nada. Ele pode trazer do nada a existência, alguma coisa para te abençoar, te favorecer em nome de Jesus. Então se Ele disse que vai ter provisão, vai. Não sei como virá, mas Deus disse que vai vir. Num tempo de seca, Deus falou para Elias: Elias, não vai chover nessa terra 3 anos e meio. Vai lá e profetiza. Mas olha, eu vou reservar um lugar para você. E reservou um lugar para Elias, junto a uma fonte. E os corvos vêm e traziam comida. Deus vai fazer de alguma maneira. Deus traz à existência as coisas que não existem. Então, se Deus disse que vai fazer uma obra na tua vida, não fique preocupado na condição material. Lembra de Abraão? Senhor, eu não vou mais ter um filho, porque eu já estou velho, as coisas na minha vida não funcionam mais, a minha mulher nem tem mais menstruação, não ovula. Senhor, acabou os planos. Racionalizou. E Deus disse: eu vou fazer, porque eu disse que farei na tua vida uma grande obra. Deus disse, Deus vai fazer. Se o Senhor disse que vai curar, Ele vai curar. Se Ele disse que vai dar libertação, Ele vai dar a libertação. Não questione e não racionalize como é que Deus vai agir. Simplesmente abra o teu coração e creia. Deus disse. E se Deus disse, algo novo vai acontecer, porque tudo que existe foi criado pelo poder da palavra de Deus. Então, se Deus falou com você, Ele não vai falhar em nome de Jesus Cristo. A terceira coisa que caracteriza a desobediência é a incredulidade deles. Porque mesmo com um sinal, eles falam: para que é isso aqui? Para que vai dar isso aqui? Quando o menino chegou com 5 pães e os 2 peixes, Filipe foi lá e disse: ó, Senhor, tem um menino aqui, ó, que trouxe aqui 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que dá isso aqui? Irmão, se eles conhecessem Jesus, eles poderiam no mínimo pensar: isso aqui é o prenúncio de um milagre na minha vida. Às vezes a gente despreza as coisas pequenas. A Bíblia diz o contrário: não despreze os pequenos começos na sua vida. Não despreze as coisas pequenas da sua vida, porque para Deus elas podem ser grandes. Se você conseguir servir a Deus com as coisas pequenas, Deus vai te colocar sobre as coisas grandes. Mas se você desprezar as pequenas, nem as pequenas você vai ter na sua vida. Foi só a misericórdia do Senhor e o coração desse rapaz que permitiu tudo isso de milagre acontecer, porque da parte dos discípulos, aliás, Jesus sempre censurava, chamava a atenção dos discípulos, porque por mais que vissem Jesus fazendo, realizando, curando, alimentando, eles
Jesus muitas vezes censurou a incredulidade deles. Vocês me veem fazendo e não acreditam. A gente lê, está escrito, e nós temos dificuldade de acreditar. Porque a Bíblia não é um livro de história, mas um testamento das coisas que Deus fez, está ali lavrada, e aqueles que crerem viverão na sua vida em nome de Jesus. Você crê? Amém. Diga assim: eu crer, eu verei a glória do Senhor em nome de Jesus. Então, os discípulos, eles foram pegos diante do Senhor nessa desobediência. O que Cristo queria que eles fizessem, o que o Senhor esperava, que eles tão somente obedecessem. Senhor, nós queremos fazer. A gente não sabe como. Isso não é defeito. Eu falar, eu não sei como, não é vergonhoso. Abrir o meu coração para o Senhor e dizer: Senhor, olha, eu quero obedecer, eu quero fazer, mas eu não estou entendendo o processo. Como é que vai acontecer? Não é vergonhoso. Buscar ajuda para isso não é vergonhoso. Perguntar para o seu pastor, para o seu líder, não é vergonhoso. O que é vergonhoso? É desobedecer. E isso nós temos que vigiar, porque isso é um pecado. Diga: desobediência é um pecado. Amém? Qual foi o pecado de Adão? Vocês sabem? Qual foi o pecado de Adão? Vamos lá. Vocês estão redundando a palavra, né? Mas quando você pergunta geralmente, o que as pessoas respondem? O pecado de Adão foi comer a fruta. O pecado de Adão foi ouvir Eva. Não, a Bíblia diz, Romanos 5,19, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Qual foi o pecado de Adão então? Desobediência. Estão com dúvida ainda? Vamos lá então. Qual foi o pecado de Adão? Desobedecer. Aê, diga: desobediência. Foi o pecado de Adão. E o diabo, ele tenta a gente nessa condição de desobediência, porque a condição de desobediência deixa a gente suscetível a influências malignas. Se você é desobediente à palavra de Deus, e você pode ter uma justificativa, porque eles tinham justificativas, eles tinham razões, e eles estavam certos, irmãos. O dinheiro que tivesse não dava, era muita gente, tudo estava justificado. Às vezes a gente fala, mas eu tenho certeza, eu estou justificado. Mas Deus não quer sua justificativa, nem a minha. Deus quer a nossa obediência. Você está entendendo? Que era o que Deus queria. Então, o que acontece? Efésios 2, versículos 1 e 2. Depois de dizer do que nós fomos salvos, o versículo 2 de Efésios 2 diz assim, quando a gente, noutro passado, noutra ordem, nós seguimos a ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando sobre os que vivem na desobediência. O que a palavra de Deus está ensinando? Que a desobediência, ela abre espaço para que uma ação maligna, ela possa agir sobre a nossa vida. Se você olhar toda a história das pessoas no deserto que se tornaram, de alguma maneira, elas desobedeceram o Senhor, desde até o próprio Abraão, quando Abraão desobedeceu, isso vai ter consequência. E a palavra de Deus está dizendo que sobre aqueles que praticam a desobediência, há um espírito que age no mundo e passa a agir sobre a vida dessa pessoa. Irmão, entenda uma coisa, eu não estou aqui com essa palavra querendo trazer medo na vida de vocês, estão entendendo? Porque o medo não nos aperfeiçoa, mas o conhecimento nos aperfeiçoa. Então, a desobediência faz com que eu fique debaixo, ou eu possa estar suscetível, no mínimo suscetível, a influências malignas sobre a minha vida. Então, quando você for provado, quando nós formos provados pelo Senhor, seja em que aspecto for da nossa vida, seja por uma enfermidade, seja por uma escassez, seja por um momento de tribulação na sua vida, se você passa por isso, entenda aquilo que Pedro diz:
Não fiquem achando estranho, não se exaltem, não achem que coisa extraordinária está acontecendo com a vida de vocês, mas a fé de vocês está sendo provada, para uma vez aprovada, vocês se fazerem participantes das promessas do Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Amém. A gente tem que entender isso. Então, os discípulos estavam sendo provados. E eles tinham que se manter, o quê? Obedientes. Por que nós temos que ser obedientes? Porque a gente hoje, com tanto tempo de igreja, a gente está falando em obediência. Porque a desobediência opera na igreja. E porque ela opera muitas vezes, com o nosso consentimento, ela vai operar nas nossas casas. Na nossa família, no nosso lar. E em cada ambiente que nós tivermos, e esse mundo, entenda que a Bíblia diz que esse mundo, ele anda debaixo de uma ação maligna. E cada vez mais, o mundo está virando uma anarquia. E o desejo do diabo é alcançar sua vida, sua casa e a sua descendência. Porque a palavra e a promessa é para nós e a nossa descendência. Para nós é a nossa casa. Então, por que nós devemos nos manter obedientes? Primeiro, porque diga assim, porque a obediência é agradável ao Senhor, é a vontade de Deus e é sinal do meu amor ao Senhor. Quem ama, obedece. A Bíblia diz, 1 Samuel 15, 22, o que mais agrada ao Senhor. Depois, quando Saul foi lá, Saul não fez o que Deus falou. Aí porque ele caiu e eu não fiz, mas espera aí, Senhor, eu fiz o altar, eu preparei um sacrifício, eu matei um boi, um bezerro, eu fiz um holocausto enorme. Deus falou, tudo isso é porcaria para mim. Mas Deus não aceita o holocausto, Deus não aceita a oferta. Antes eu aceito a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não quero sacrifício. E nisso Davi aprendeu, porque Davi diz, se Deus quiser sacrifício, eu tenho fazendas de bois para oferecer sacrifício ao Senhor. Mas nada agrada a Deus do que um coração quebrantado, um coração compungido, um coração que está decidido a ouvir e obedecer ao Senhor. Deus se agrada, e Jesus disse, lá em João 15, João 14, 15, Jesus diz assim, se vocês me amam, qual é o sinal que Jesus disse de quem ama? Ele diz assim, se vocês me amam, vocês guardarão o que eu estou mandando vocês fazer. Não é duro isso, irmão? Eu amo Jesus, mas tem coisa que Jesus pediu e é difícil. Você não ama. Você simpatiza com Jesus. Você acha ele legal. Você até quer o sacrifício dele, mas você não ama. Porque Jesus diz o quê? Qual é uma das características de quem verdadeiramente o ama? É obedecer aos seus ensinamentos. Amém? Amém. A segunda coisa, por que eu devo manter obediente? Diga, porque eu não sei. Diga, porque eu não sei o que é melhor para a minha vida. Amém? Aquilo que você considera ser o melhor dos teus projetos, a Bíblia diz que pode ser ainda um caminho de morte. Então quando Deus nos ordena, faça isso, faça aquilo, ande desse jeito, não faça assim, pense assim. Não é simplesmente porque Ele é um Deus autoritário. Não é porque Ele é um Deus mandão. Ou porque Ele está doido para nos corrigir, nos dar uma coça, ou botar a gente num banquinho de castigo, ou nos castigar. Não é, Deus não tem esses prazeres, irmãos. Tudo isso pode até acontecer, mas como consequência de nós não obedecermos, não porque Deus quer fazer isso. Vocês estão entendendo? Mas é porque a gente resolveu andar no nosso próprio caminho. Então a Bíblia diz que, como eu disse, há caminhos que a gente tem como certo, e no caminho são caminhos, e no final são caminhos de morte. Eclesiastes 11:5 diz assim, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também você não pode compreender as obras de Deus. Sinceramente, você compreende as obras de Deus? Você compreende a maneira que Deus age? A gente não entende. Eles desobedeceram porque eles não sabiam como Jesus ia agir. Embora Jesus já sabia o que ia, em relação a esse milagre, Jesus já sabia o que ia fazer.
Jesus já sabia que ia acontecer um milagre, que ia acontecer uma... Jesus já sabia, ele é Deus. Ele sabia o que ia acontecer. Mas os discípulos não compreendiam o que ia acontecer. Eles não podiam. Então, no mínimo, eles tinham que obedecer, porque eles estavam diante de uma autoridade, de alguém que podia fazer coisas extraordinárias. Abra a tua Bíblia comigo, no Salmo 139. Achou? Vamos lá. Salmo 139, achou aí? Diz assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Diga comigo, todos os meus caminhos são bem conhecidos diante de ti, né? Antes que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cerca por trás, pela frente, pões a tua mão sobre mim. Nós não vamos ler tudo, vamos ler o 13 agora. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma de todos. Agora leia o 24. Deixa eu virar a folha aqui, está na outra folha. Versículo 24. Vê se em minha conduta, a minha conduta, algo te ofende. E agora faz o quê? Dirige-me pelo caminho eterno. Olha o que o salmista está dizendo. Deus sabe tudo da minha vida. Como é que eu vou lutar com esse cara? Como é que eu vou lutar com alguém que me criou, que me formou no ventre da minha mãe? Alguém que me viu ainda um embrião, meus dias não existiam, ele escreveu todos os meus dias, eu me viro para onde eu vou, ele sabe o que eu penso, o que eu falo. Como é que eu vou resistir a esse Deus? Como é que eu vou, se ele sabe tudo? Então ele sabe o que é melhor. Qual é o final da oração do salmista? Senhor, olha a minha conduta. Vê se em tudo que o Senhor planejou eu tenho te ofendido, eu tenho te desobedecido, e eu peço a ti, Senhor, dirija-me pelo caminho eterno, pelo caminho que o Senhor traçou para a minha vida, porque o Senhor sabe. A gente não olha muitas vezes a palavra de Deus e o propósito de Deus com esse entendimento. Então eu preciso obedecer. Em segundo lugar, por quê? Porque eu não sei os meus dias. Eu não sei, ainda que o meu melhor seja o excelente, Deus ainda tem coisas superior a teu respeito. Amém? Não ache que você, por mais que você viva o melhor que Deus te permitir nessa terra, não considere como sendo a coisa derradeira. Porque a Bíblia diz que ainda tem coisas que ainda não fomos capazes de enxergar, de ouvir, mas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então obedeça, porque Deus sabe o melhor para a sua vida. Se há alguma coisa que Deus diz para você, largue, então largue. Se há alguma coisa que Deus diz, abrace, então abrace. Porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Amém? A terceira e última coisa, porque eu vou obedecer ao Senhor? Diga, porque é o caminho para eu viver o milagre. Amém? Diga para o teu irmão, obedeça a Deus. Porque a sua obediência é o caminho, meu irmão, para você viver o sobrenatural de Deus. Amém? É o caminho para você viver o grande Deus em nome de Jesus. Entenda isso no teu coração. Já falei para vocês diversas vezes. Leiam Deuteronômio 28, de 1 a 14. Pare de correr atrás de bênção. Pare de ficar atrás de promessa. A Bíblia diz, se você obedecer, essas bênçãos te alcançarão.
Diga para o teu irmão, se você obedecer, estas bênçãos te alcançarão. Amém. Diga, Deus abençoará a tua família. Fala com fé para ele. Diga, Deus abençoará a tua família. Deus abençoará tudo na tua casa. Deus abençoará o trabalho das tuas mãos. Diga, Deus te prosperará. Diga aí, o Senhor te protegerá. Em nome de Jesus. Aleluia. Você é abençoado de Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Vocês tinham que entender isso e vibrar. Porque tem gente que, meu Deus do céu, está sendo escravizado porque não entende isso, que você precisa obedecer, entender o que Deus quer de você e praticar o que Deus quer de você. Então você vai ser abençoado. Mas aí a gente vai traçando caminhos alternativos. Eu posso fazer isso, botar uma oferta no lugar? Para mim é melhor do que obedecer. Não vai resolver. Você vai estar se enganando. Desculpa dizer. Mas você vai estar se enganando ou está sendo enganado. Então Deuteronômio 28 é uma dessas verdades. Isaías 1,19. Se quiserdes em mim, ouvirdes. Não é o ouvirdes como vocês viram aqui, ouvir eu falar, agora eu vou ser abençoado. Não, esse ouvirdes é obedecer. Se fizer o que eu estou mandando. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor da terra. Amém? Jesus, ele continua ensinando muitas coisas sobre isso. João 15:7. Então nós vamos entender isso. Eu preciso obedecer, porque é agradável a Deus. E não vai ser peso na minha vida. Porque Deus não estabeleceu. E o salmista diz o que? Nenhum dos teus mandamentos são pesados para mim. Você entende o que é isso, irmão? Ah, não, mas o que Deus... é demais. É porque você tem uma dificuldade de perdoar. Então, como a gente tem dificuldade de perdoar, a gente não quer abrir o coração, nós queremos manter o nosso direito, a gente prefere dizer que Deus pediu muito difícil perdoar as pessoas. Isso é difícil demais. Não é difícil. O salmista ele diz: os teus mandamentos não são pesados para mim. Quando que não é pesado? Quando há uma disposição de obedecer. Então nunca vai ser pesado. Amém? Amém? Então você perceba que a palavra de Deus nos mostra que a direção é essa. E exatamente por haver uma obediência, se abriu o caminho para o milagre. Eu não sei, enquanto os discípulos talvez estivessem ali discutindo por Jesus, talvez aquele menino ou aquele rapaz, ou sei lá se era um homem, mas a Bíblia diz que era menino. Então talvez estivesse entre a adolescência e a fase já adulta, mas eu acho que ele estava ali ouvindo aquela discussão toda, e os caras que andavam com Jesus, discutindo que não dá, que não pode, e o cara resolveu: Senhor, ó, eu não sei, mas leve isso aqui lá para Jesus, dá isso aqui para ele. Aquele menino ouviu e resolveu obedecer. A obediência é o caminho para o milagre. Então o milagre começa a obedecer, começa a acontecer por causa que aquele rapaz, que não era discípulo, que não andava com Jesus dia e noite, que não comia na mesa com Jesus, que não participava como aqueles 12, ele ouviu e ele obedeceu ao Senhor. O que ele fez ali não foi só uma entrega, foi um ato de obediência. Toma, dá para ele lá. O discípulo ainda não acreditou. Isso aqui não vai... Acho que, cá entre nós, eu acho que o Felipe ainda bateu um papo com ele. Rapaz, come teu lanche aí, porque esse lanche aqui não vai dar para nada. Leva e põe na mão de Jesus. Diga: o que eu pôr na mão de Jesus, o que eu colocar na mão do mestre, diga, vai se tornar um milagre na minha vida, em nome de Jesus. Porque aquilo que você põe com obediência e disposição de coração vai tornar para a tua vida com milagre. Amém? E então Jesus pega aqueles pães e aquele peixe, e ele ora. E aí, para a gente encerrar, porque eu sei que dá sono nesse tipo de ministração, vocês que fiquem acordados, porque é isso que forma a gente. Amém? É isso que forma a gente, não é? Isso aqui não vai formar você, não.
Isso aqui vai oriçar tua alma, você sabe. Isso aqui ensina. E aí vem outra parte depois de obedecer. É confiar. Obediência requer confiança. Foi lá, 5 pães, 2 peixes. A hora eu confundo, falo 3, mas é 2. Colocou e entregou na mão do Senhor. Porque eu confio, Senhor, que está nas tuas mãos. Eu estou no meio da multidão aqui. Eu estou no deserto como todo mundo. Eu estou à mercê, porque é como a palavra diz: o mal quando vem, vem sobre todo. Mas eu confio que o Senhor vai cuidar de mim. Eu ando na obediência do Senhor. É confiança. A palavra de Deus fala sobre isso, e ela diz em Provérbios 3, 5 e 6: confie no Senhor de todo o seu coração. Não fique se apoiando no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar as tuas veredas. Veredas são caminhos curtinhos, tipo aquelas trilhas no meio de mar. E Deus está dizendo: eu vou endireitar os teus caminhos, eu vou alargar os teus passos, e eu vou te abençoar. Confia em mim, confia no Senhor de todo o teu coração, em nome de Jesus. Quantos confiam no Senhor de todo o seu coração? Diga: Senhor, em nome de Jesus, eu quero confiar em Ti de todo o meu coração. Diga: eu não vou fazer como os discípulos, eu não vou me apoiar em razões, ainda que eu as tenha. Eu escolho confiar em Ti, em nome de Jesus. Amém? Confie no Senhor. Aleluia. A segunda coisa que a obediência exige. Diga: paciência. Coisa que a gente não tem, não é verdade? Se orou agora, você quer um milagre respondido. Se você ler o versículo 10 e 11, depois que Jesus estava com o pão, Ele falou: manda todo mundo sentar. Pensa mandar 20 mil pessoas sentar. Aí depois de todo mundo sentado, já fizeram o silêncio? Vamos orar. Jesus pegou o primeiro pão, deu graças. Pai, que pão maravilhoso. E todo mundo: que hora que Ele vai entregar esse pão? Será que Ele não está vendo a hora passar? E Jesus pegou, orou: entrega o pão agora. Ah não, ainda tem o peixe, vamos orar. Pai, eu consagro esse peixe, que nunca falte nos mares, nos rios. E meu Deus do céu, que oração demorada. Jesus não está entendendo. Pega agora e distribui os peixes. Há um processo para você viver um milagre, chamado paciência na tua vida, em nome de Jesus. Então espera no Senhor. Tenha paciência com o Senhor. Hebreus 10, 36. Diga: eu necessito de paciência, para depois de haver feito a vontade de Deus, alcançar a promessa. Amém? Seja paciente, irmão. Ah, mas é que eu estou orando, bispo, eu estou jejuando, bispo. Então continue orando e jejuando. É parte do processo. E se necessitar, peça para Deus: Deus, põe paciência no meu coração, para eu não perder o tempo do Senhor, em nome de Jesus. Hebreus 6,12. Para que vocês não sejam negligentes, mas imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Diga: pela fé e paciência eu herdarei as promessas do Senhor. Amém? E fechando, a obediência, ela requer determinação. A obediência requer coragem. Sabe por quê? Jesus orou, e aí os cestos se encheram de pães, não é isso? Jesus pegou o pão, orou e mandou eles sair distribuindo. O milagre aconteceu enquanto eles foram caminhando. A multiplicação aconteceu enquanto eles foram. Eu imagino que Jesus pegou e partiu o pão, deu um pedaço para um, deu um pedaço para outro, e os caras olharam assim e falaram: nós estamos fritos, esse negócio falhar, nós vamos ser linchados. Mas nós vamos, Ele mandou. Já falhamos discutindo com o homem lá atrás, então vamos. E começaram, pedaço para um, pedaço para outro, e parte, e foi dando, e foi distribuindo. Tem que ter coragem para ser obediente. É verdade. E a gente tem medo de obedecer e dar errado, e os outros rir da nossa cara. A gente tem medo de obedecer a palavra de Deus e alguém olhar para nós e falar: e aí, não está acontecendo? Cadê o teu Deus? Eu estou no processo do milagre. Eu não vou ouvir nenhuma outra voz. Eu já ouvi a palavra que eu precisava. O Senhor já me enviou. Eu vou com determinação e eu vou com coragem, em nome de Jesus.
Seja corajoso. Se você não tem coragem, você não herda o reino de Deus. Se você for covarde nas coisas de Deus, você não herda o reino de Deus. Apocalipse, no capítulo 21:8, diz que os covardes, algumas traduções diz tímido, não é aquele tímido de ter vergonha, sabe? É aquele tímido de não ter ousadia, de não ter atitude, de não ir, de fazer. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Então muitas vezes o diabo trabalha uma covardia no nosso coração. Seja ousado. Pegue o que Jesus falou para cada área da tua vida. Obedeça. Comece a trabalhar em cima daquilo. E você vai prosperar. E você vai ser abençoado. E aonde couber e for só a tua parte, Deus vai te dar graça e você vai prosperar. E aonde requer a intervenção de Deus, Deus vai agir na tua vida sobrenaturalmente em nome de Jesus. Obedeça. Trabalhe de dia e trabalhe de noite. Eclesiastes 11 diz o quê? Gente que semeia pela manhã e à tarde a mão dele não repousa. Por quê? Porque ele está esperando o agir de Deus. Então não tenho tempo para ficar ouvindo nada. Eu estou em obediência ao Senhor. É gente que semeia com lágrimas, porque acredita que vai colher com júbilo em nome de Jesus Cristo. Então obedece. O que Jesus está ensinando? Obedeça. Não deixe as razões, não deixe as questões da vida roubar a obra de milagre que o Senhor tem para fazer para você, a tua casa e a tua família. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. A palavra diz que o resultado qual foi? Todo mundo comeu. Todo mundo foi para casa feliz. E ainda sobejaram 12 cestos cheios. Porque o que Deus tem para fazer vai sobejar na tua vida em nome de Jesus. Quando você obedece, você vai se alimentar do milagre por muito tempo na tua vida em nome de Jesus Cristo. Então acredite. A palavra nos mostra vários exemplos na palavra de Deus. De pessoas que obedeceram em momentos difíceis, mas elas viveram grandes milagres. O povo desesperado diante do mar vermelho. E agora o que vai acontecer? Vão todo mundo morrer. Deus falou: Moisés, você não tem um cajado aí na tua mão? Toca no mar, meu filho, o mar vai se abrir. Moisés obedeceu e o mar abriu. Obedeça. O que a palavra de Deus está ensinando hoje nesse encontro do Senhor é que nós devemos ser obedientes. Amém. Diga: a obediência é a marca de um discípulo de Jesus Cristo. Amém? Coloca a tua mão no teu coração, fecha os teus olhos. Há muitas outras coisas na palavra de Deus. Há muitas outras bênçãos relacionadas com obediência. Há muitas outras bênçãos relacionadas com a disposição de um coração em obedecer integralmente ao Senhor. Como nós temos também tantos exemplos tristes, infelizes, de pessoas que resolveram negar ao Senhor, não andar na direção de Deus, andar segundo o seu próprio conhecimento humano, e eles deixaram de experimentar o agir do Senhor. Aconteça o que acontecer, Senhor, me ajuda. Espírito Santo que Deus me deu e que habita na minha vida, me ajuda a andar nessa obediência. Vamos orar agora. No que nessa palavra ela falou com você em nome de Jesus. O que nessa palavra você precisa hoje pedir ao Senhor? Talvez você seja uma pessoa muito racional e você racionaliza tudo na tua vida. Fala: Senhor, em nome de Jesus, eu sei que eu tenho que ter, Senhor, uma mente. Senhor, eu tenho que saber pensar, mas eu quero ajustar os meus pensamentos com a tua palavra. E eu quero ter essa disposição de obedecer hoje, Senhor. Vai falando com Deus. Qual é a área da tua vida que essa palavra está tratando hoje em você? Qual é a sua dificuldade em obedecer? Qual é a sua resistência interior? Quais são os questionamentos que você tem em relação a Deus? Hoje, entrega tudo ao Senhor. Como aquele menino chegou e entregou. Entrega ao Senhor os teus questionamentos. Entrega diante do Senhor as tuas dúvidas. Entrega diante do Senhor a tua disposição hoje. E fala: Senhor, eu estou disposto. Eu estou abrindo o meu coração
para te ouvir, para te obedecer. A tua direção é certa, a tua direção é segura na minha vida, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, nós erguemos nossas mãos a Ti gratos nessa noite, pela Tua palavra, Senhor. Pela Tua palavra, ela que nos limpa, ela que nos sara, é ela que nos cura, é ela que nos liberta, Senhor. Então, nessa noite, nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito, no sangue de Jesus, nos limpa hoje toda a desobediência, Senhor. Oh, Senhor Jesus, a Tua palavra diz que assim como a desobediência entrou através de um homem, a obediência veio através de um, veio através de Ti, Senhor Jesus. E nós Te pedimos hoje, nos ensina esta obediência. Que possamos ser obedientes como o Senhor, que possamos ser obedientes, se possível, Senhor, e se necessário for, até a morte, como a Tua palavra diz, o Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz. Tira toda a raiz de desobediência dentro de nós, quebra com todos os nossos questionamentos, Senhor. Senhor, quebra com toda a nossa arrogância, quebra, Senhor, com toda a nossa religiosidade, quebra, Senhor, com tudo aquilo que resiste ao Teu mover, tudo aquilo que resiste ao Teu mover nas nossas vidas, quebra hoje, Senhor. Tu conheces cada vida, Tu conheces cada coração que aqui está nesta noite. Então quebra, Senhor, quebra aquilo que em nós resiste ao Teu mover. Peça isso a Deus agora. Quebra em mim aquilo que resiste ao Teu mover. Quebra em mim aquilo que pode impedir o Teu milagre. Quebra em mim aquilo que pode impedir de viver a vida abundante que o Senhor tem preparado para mim, Senhor. Quebra na minha vida. Quebra, Senhor, na vida do Teu povo. E prepara para nós um amanhã, Senhor, de grandes milagres, meu Deus. Como o Senhor tinha naquele lugar, Senhor, uma grande provisão. Traz essa provisão na vida de cada um neste lugar, Senhor. Nas suas casas, na sua família, e que se multiplique a cada dia, como se multiplicou aquele pão, aqueles pães e aqueles peixes. Multiplique a Tua graça, multiplique o Teu favor, multiplique o Teu bem na vida deste povo. E que sobeje a cada dia para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Receba o Espírito de obediência que havia em Cristo Jesus. Amém. Que a ação de Deus, ela seja presente na tua vida em nome de Jesus Cristo. Tenha um coração simples como o desse menino, de ouvir e obedecer. Talvez por isso a Bíblia use a palavra menino, porque Jesus disse que ninguém entrará no reino de Deus se não for como um menino, como uma criança, simples de coração, disposto a ouvir e obedecer. Amém? É o ensino de hoje. A palavra de hoje é: obedeça. Obedeça e a tua alma viverá. Isaías 55:2. Ouvi-me e a vossa alma viverá. Não é ouvir apenas de escutar, irmãos, é de obedecer a Deus. Se você obedecer, a tua alma vai viver intensamente a grande obra que Deus reservou para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que nessa obediência vocês vivam uma semana extraordinária. Os caminhos, como Deus diz, Deus aplanando caminhos que você não estava encontrando, sabe, saída, que caminhos que estavam apertados, que Deus, Ele endireite as tuas veredas em nome de Jesus. Eu te envio e abençoo em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus, e tenham todos uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia.